Bom dia, um feliz sábado. Quero cumprimentar a você que está aí nos acompanhando de UIC Brasil e dizer também que estou muito grato, muito feliz de ter sido convidado a fazer parte do UIC Brasil, aqui trazendo algumas mensagens. E minha oração é para que todas as mensagens, não só essa, mas que elas realmente falem ao seu coração, ainda que elas te incomodem. Na verdade, eu acho que a maioria das mensagens, ela deveria sim nos incomodar. Só há crescimento fora da zona de conforto. Só há crescimento fora da mornidão. Bem, meu nome é Raul. Eu sou o presidente do Espaço Viva, uma escola de estilo de vida localizada em Jacareí, próximo à TV Novo Tempo. Recebemos pessoas do Brasil todo para programas de reeducação de estilo de vida e pessoas que estão com problemas de saúde, né, como diabetes, depressão, hipertensão, fibromialgia, artrose, os mais diversos. E lá então a gente faz uma reeducação de estilo de vida para que essas doenças possam ser controladas e curadas pela graça de Deus. Bem, hoje gostaria de compartilhar com vocês essa mensagem que tem como título A Lista de um Item Só. Antes de adentrarmos aqui, gostaria de orar com você mais uma vez. Santo Deus, eterno Pai, louvado seja o seu nome, em toda a terra, em todo o universo e na nossa vida, Pai. Querido Deus, por favor, primeiramente eu peço que o Senhor perdoe os nossos pecados, perdoe as nossas falhas. Que o Senhor possa, nesse momento, Pai, que o mesmo Espírito que iluminou os profetas a escreverem os livros da Bíblia, os livros do Espírito de profecia, esse mesmo Espírito possa ser o Espírito que nos explique as mensagens e que nos faça entender todas essas mensagens que estarão sendo ministradas, estarão sendo ministradas aqui no UIC Brasil. Abra o nosso coração, abra a nossa mente, em nome de Jesus. Te peço, amém, Pai. Você já viu alguém fazer uma lista de um item só? Por exemplo, se você fosse no mercado, você ia pegar um papel, uma caneta e escrever tomate. Ia lá na feira ou no mercado. Eu acho que não, né? Pois bem, parece estranho, mas hoje eu vou falar para vocês sobre uma lista que tem um item só. Mas antes de eu revelar qual é essa lista, eu gostaria de pensar sobre algumas listas que as pessoas fazem durante a vida. Por exemplo, lista para ir no mercado, como eu disse, lista para ir na feira. Infelizmente, tem gente que faz lista para ir na farmácia. E é isso que a gente faz lá no Viva, para a pessoa não fazer mais essa lista. Lista, de repente, de características de um namorado ou uma namorada. Quem nunca? Lista de convidados para o aniversário, lista de convidados para o casamento. Eu lembro quando eu fiz a minha lista de convidados para ir para o casamento, tinha 350 pessoas. Só que a gente só ia poder convidar, eu não lembro agora a quantidade, mas eu sei que a gente foi cortando a lista até chegar na quantidade que a gente ia conseguir pagar, né? Pois bem, mais uma que eu achei bem interessante, chama-se Bucket List. Alguém já ouviu falar sobre a bucket list? É o nome em inglês, né? Do inglês vem do termo kick the bucket. Kick the bucket quer dizer, em português, chutar o balde. Aqui no Brasil a gente usa essa expressão quando a gente, por exemplo, quando você sai da linha na alimentação, hoje eu chutei o balde, né? Ou aconteceu alguma coisa no trabalho, hoje eu chutei o balde, né? A gente usa essa expressão para isso. Mas no inglês, na verdade, esse termo significa morrer. Quando a pessoa fala kick the bucket, quer dizer que a pessoa morreu. E por isso que essa lista chama-se The Bucket List. É uma lista que as pessoas fazem
do que desejam fazer antes de morrer. Então, esse é o nome, ok? E o que queria pensar aqui com você, o que será que estaria na sua bucket list? O que você desejaria fazer antes de morrer? E uma curiosidade é que 95% dos americanos têm uma bucket list, ou seja, uma lista do que fazer antes de morrer. E aí eu pesquisei aqui as coisas que as pessoas mais colocam na sua lista. Por exemplo, elas colocam, eu quero fazer um cruzeiro. Antes de morrer, eu quero fazer um cruzeiro. Você aí no chat vai falando para mim quais dessas coisas você já fez, combinado? Vai escrevendo no chat sim, sim ou não, não, ou se você gostaria. Pois bem, então fazer um cruzeiro. Outra coisa, nadar com os golfinhos. Alguém já nadou com os golfinhos aqui, das pessoas que estão aqui? Não? Assistir a aurora boreal. Isso deve ser maravilhoso, né? Se apaixonar. Quem está aqui que já se apaixonou? Ó, os casados aí, por favor, demoraram a levantar a mão. E você que está no chat, também, já se apaixonou? Construir uma família. Pular de paraquedas. Né? Essa velhinha aí, olha, dizem que depois que ela fez esse salto, ela ficou com a pele bem lisinha. Nadar nos corais, né, vendo ali, fazer um mergulho, correr uma maratona. Essas são as coisas que as pessoas mais colocam, ok? Aprender a surfar, dormir sobre as estrelas, escrever um livro. Essas são uma das coisas que as pessoas mais colocam em sua bucket list. Se você está levantando a mão toda hora, se você está falando no chat sim, 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 cuidado que você já pode morrer, então, cuidado. Agora eu pesquisei também lugares que as pessoas visitam, ou que elas querem visitar antes de morrer. Vai falando no chat aí também, quais lugares que você já visitou. Grand Canyon, já visitou o Grand Canyon? Fazer um safari na África. Conhecer as pirâmides do Egito, deve ser maravilhoso. Andar de gondola em Veneza, ou gôndola, desculpa, eu nunca andei, não sei pronunciar. Conhecer as muralhas da China. Visitar a Nova Zelândia. Quem sabe subir aí na Torre Eiffel. Esses são os lugares que as pessoas mais colocam. Talvez você também tenha algum desses lugares, gostaria de ter alguns desses lugares aí na sua lista. Dormir no hotel Burj Al Arab em Dubai, o hotel mais caro do mundo. Uma noite lá pode custar entre 20 e 150 mil reais. Se eu fosse lá, eu tinha que ter certeza que eu ia morrer no dia seguinte, porque acabou o dinheiro. Não podia ficar mais. Visitar a Grécia. E esse eu gostaria muito. Quem sabe aí dormir uma noite nos bangalôs das Ilhas Maldivas. Pois bem, mas queridos, sabe o que eu percebi? Que Deus nos deixou um tipo de bucket list. Mas ela é uma lista de um item só. Porque cumprindo esse único item vai nos capacitar e vai nos dar força e condições para fazer várias outras coisas importantes e essenciais para o nosso crescimento espiritual antes que ele possa voltar e antes da nossa morte. Coisas essas que Deus nos pede para fazer, como eu disse, antes de ele voltar ou antes de a gente morrer. Mas essa lista, diferente da bucket list, essa não é uma lista que você faz para morrer, mas sim uma lista que você faz para começar a viver. É como se fosse aqui esses dominós. Você faz esse único item dessa lista e todas as outras coisas elas vão acontecer naturalmente. É como um efeito dominó. Pois bem,
E eu quero combinar algo aqui com você que está no chat, com você que está aqui, que toda vez que eu vou ler várias citações aqui, vai ser um estudo agora, a gente vai entrar nesse estudo, e toda vez que eu ler a lista de um item só, eu substituí na citação, quando Deus se refere a essa lista de um item só, eu substituí aqui na citação, eu tirei a palavra e substituí pela lista de um item só. Então, todo estudo que eu vou ler, eu tirei as palavras, que é a lista de um item só, e substituí pela lista de um item só. E no final eu vou revelar para você qual é esse único item dessa lista de um item só. Deu para entender? Então eu vou começar aqui. Olha só. A apresentação desta lista de um item só tem como objetivo a conversão das pessoas. Então já começa bem, né? E eu vou ler vários itens aqui. Vocês vão ver quão importante essa lista, quão importante é fazer e praticar essa lista. Primeira coisa, então, é que é importante para a conversão das pessoas. Devemos curar as pessoas enfermas pelo pecado, dando-lhes a mensagem de salvação, e essa lista quebrará o preconceito como nada o faria. Então veja que Deus tem uma ferramenta, Deus tem uma lista de um item só, e essa única ferramenta quebrará os preconceitos das pessoas como nada o faria. É a ferramenta mais importante. Número 3, diminui o sofrimento. A lista de um item só é o meio empregado pelo Senhor para diminuir o sofrimento do nosso mundo. Então, quando a gente diminui o sofrimento alheio, as pessoas ficam mais abertas para ouvir o Evangelho. E aí, então, nós podemos falar sobre o Evangelho. Então, essa lista é importante por isso. A lista de um item só traz à humanidade o Evangelho de libertação do sofrimento. É a obra pioneira do Evangelho. É o Evangelho praticado. A compaixão de Cristo revelada. A grande necessidade dessa obra e o mundo está aberto para ela. Veja que nós precisamos muito mais praticar o Evangelho, não pregar. Ontem o Jefferson falou que a parte mais fácil é pregar. Eu concordo com ele. Nós precisamos praticar mais. E aqui diz que quando nós praticamos essa lista de um item só, nós estamos praticando o Evangelho. Bom, vimos que é importante para a conversão das pessoas, e todos esses itens do 1 a 4 aqui fala bastante sobre a conversão, tem a ver com a conversão. Agora, número 5, santificação. A apresentação dessa lista de um item só tem como objetivo também a santificação das pessoas. Pergunto, a santificação é importante? Sem dúvida. Veja o que diz aqui em Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu vejo muitos pregadores, muitos pastores, muitos membros de igreja pregando muito sobre a conversão, pregando muito sobre a graça que perdoa, e é importantíssimo nós pregarmos isso, eu concordo, mas muito pouco se fala sobre o processo de santificação. Depois que a gente se converte, existe o processo de santificação. Começa a maior parte da nossa vida, da maioria das pessoas, pelo menos dos cristãos, a maior parte dela é a parte da santificação, que começa depois que a gente se converte. É o nosso dia a dia, é a nossa evolução espiritual. E a lista de um item só é importante para a santificação das pessoas. A lista de um item só é indispensável ao desenvolvimento e crescimento de um bom caráter cristão. A santificação nada mais é do que o desenvolvimento do nosso caráter aqui nessa terra. E por que isso é importante? Porque quando Jesus vier, queridos, Ele não irá nos purificar de nossos pecados, remover de nós os defeitos que há em nosso caráter, ou curar-nos das fraquezas de nosso temperamento e disposição. Se acaso essa obra houver de ser efetuada em nós, será totalmente antes daquela ocasião. Tudo isso deve ser feito hoje.
nestas horas de graça. É um desenvolvimento, é um crescimento, é a santificação, é a evolução espiritual. Antes eu pensava assim, não, quando Jesus vier, ele vai mudar o meu caráter, daí eu vou vencer aquele pecado acariciado. E não é isso que a palavra diz. Os pecados acariciados, eles devem ser vencidos hoje, nestas horas de graça. Para ficar bem claro, Jesus não altera o caráter em sua vinda. A obra de transformação tem que ser efetuada hoje, agora. Então, quando Cristo vier, Ele transforma o nosso corpo, que é corruptível, em um corpo incorruptível. Ele transforma o nosso corpo mortal e reveste da imortalidade. Mas o nosso caráter é transformado dia a dia, hoje. E quando Jesus voltar, deixaremos então a nossa natureza pecaminosa e seremos sim glorificados. Pois bem, número 7. Quando a estudamos no temor do Senhor, aprendemos que o melhor para o progresso, tanto físico como espiritual, é a observância da lista de um item só. E não se deve resistir, mas sim obedecer à lista de um item só. Então, estamos vendo aqui agora itens relacionados à santificação. Para o nosso progresso espiritual, precisamos de praticar a lista de um item só. Porque é impossível a homens e mulheres, se não obedecerem essa lista, discernir a verdade sagrada pela qual devem ser santificados, refinados, elevados, qualificados para a sociedade dos anjos celestes no reino da glória. Então precisamos praticar a lista para discernir a verdade, sermos santificados, aqui de novo reforçando. É impossível ser um cristão verdadeiro, é muito melhor abandonar o nome de cristão do que fazer uma profissão de fé e ao mesmo tempo transigir com a lista de um item só, que fortalece paixões não santificadas. Deus pede a cada membro decidida obediência à lista de um item só. Até agora vocês escrevem aí no chat, você está achando importante a lista, praticar e observar a lista de um item só? É impossível aos homens e mulheres apreciarem as verdades sagradas enquanto não praticam a lista de um item só. Às vezes a gente lê a Bíblia, lê o Espírito de Profecia, lê a lição, ou não tem vontade. Talvez esteja faltando você praticar a lista de um item só. Porque é impossível apreciarmos as verdades sagradas sem fazer isso. Tão estreitamente está ligada a lista de um item só e relacionada com a nossa felicidade que não podemos ter a última sem a primeira. Todo mundo diz que quer ser feliz, né? Essa busca, muitas vezes até de forma errada, né, pela felicidade. A gente não busca a felicidade, a gente é feliz, a gente escolhe ser feliz no caminho, né? A felicidade não é o final, é o trajeto. Mas está dizendo aqui que a gente não consegue nem aproveitar o trajeto, não consegue ser feliz no trajeto se não praticarmos a lista de um item só. De novo, santificação aqui. Se eles menosprezam essa luz da lista de um item só, suas energias espirituais são amortecidas. E como poderão eles aperfeiçoar a santificação no temor do Senhor? Uma pergunta retórica, né? É impossível. Talvez isso aqui seja uma das coisas mais tristes. Aqueles que não praticam a lista de um item só tornam-se incapacitados para a obra que Deus lhes tem dado a fazer. É como se um luthier fizesse ali um violão, né? Talhasse a madeira, colocasse, lixasse, envernizasse, criasse um violão para ser tocado e aquele violão nunca fosse tocado. Nunca saísse uma nota de música daquele instrumento. E aquele instrumento fosse jogado ali para lenha, na fogueira, quem sabe. É quando nós nos tornamos incapacitados para a obra que o Senhor nos deu a fazer. Deus nos criou com um propósito, Deus nos criou com uma missão, e quando eu não pratico essa lista, eu me torno incapacitado para a obra que Deus me deu a fazer. Reavivamento e a lista de um item só devem efetuar a obra que lhes é designada. E no realizá-la precisam fundir-se.
Então, reavivamento e essa lista precisam fundir-se. O que é fundir-se? Eu trouxe uma imagem aqui de uma caldeira, né, de uma usina, como é que fala? Enfim, me ajudem aí. Siderúrgica, obrigado, ou metalúrgica. Enfim, aqui está o ferro, né, no seu estado líquido. E ali eles colocam numa forma esse ferro no estado líquido e ele se torna uma peça. Eu não sei direito se isso é um moedor de carne ou se é uma peça de um motor de carro, para você ter uma ideia, né, Mas o fato é que é uma peça de ferro fundido. Você não vê as junções nessa peça, você não vê onde uma coisa começa e uma outra termina. É uma peça só, é uma coisa só. É isso que reavivamento e a lista de um item só. Você não sabe se a pessoa está sendo reavivada porque está praticando a lista ou se está praticando a lista porque está sendo reavivada. E veja, o que Deus nos fala, qual é o primeiro passo para o reavivamento verdadeiro? Cristo sabia que a fim de cumprir o plano da salvação, ele teria de iniciar a obra da redenção exatamente onde começara a ruína. Adão caiu no ponto da lista de um item só. E Cristo assumiu a obra da redenção exatamente onde começara a ruína. O mesmo é verdade de nossa experiência. Nós devemos iniciar a obra da lista de um item só, precisamente onde a obra de degeneração é sentida intensamente. Então, Cristo nos deu exemplo e ele deixou escrito também, dizendo: quer começar o seu reavivamento? Comece praticando a lista de um item só. Porque foi aí que Adão caiu, é aí que eu comecei a redenção, e é aí que você deve começar também a sua santificação, o seu reavivamento. Número 15. A obra da lista de um item só é o meio empregado pelo Senhor para purificar a sua igreja. Deus deseja nos purificar para que Ele possa vir nos buscar. E a lista de um item só é o meio empregado pelo Senhor. Deus exige que a lista de um item só seja praticada. E essa obra tem de ser executada antes que seu povo possa parecer perfeito diante dele. É antes. Tornar patente a lista de um item só e insistir que se lhe obedeça, eis a obra que acompanha a terceira mensagem angélica, a fim de preparar um povo para a vinda do Senhor. Então é uma obra preparatória, de purificação. Tem que ser feita antes de Jesus voltar. E quando nós fizermos, nossa influência será 10 vezes maior. É o que diz essa citação. Imagina que na sua igreja, hoje sua igreja, imagine quantos membros tem lá. Imagine se cada membro praticasse a lista de um item só. O que diz aqui é que teria outras 10 igrejas em volta da sua. Pergunto, é importante praticarmos essa lista, sim ou não? Escreva aí no chat, sim ou não? E o que é essa lista de um item só? Se você aí no chat já descobriu, escreva aí também. O que é essa lista de um item só? Eu vou revelar agora. Vocês que estão aqui, o que é essa lista de um item só? Reforma de saúde. Exatamente. Todos os locais onde estava escrita a lista de um item só, ou melhor, onde estava escrito reforma de saúde, ou outros nomes também, né? Como mensagem de saúde, 8 princípios de saúde, leis naturais, leis do nosso ser, controle do apetite, obra médico-missionária, todos os lugares onde estavam escritas essas palavras, ou temperança, alguém falou aqui, eu substituí pela lista de um item só. Esses são outros nomes que se dá para a reforma de saúde. Vocês entenderam, estão entendendo o quão importante é isso? Querido jovem que está nos assistindo, como eu queria que quando eu tinha 18 anos de idade, como eu queria que alguém tivesse me falado tudo isso que eu estou te falando hoje. Eu nasci em família adventista, sou 4ª geração de adventista, minha filha é 5ª.
Estudei em escolas adventistas, minha vida inteira. Fui para o IASP, lá, o NASP Hortolândia. Lá eu tinha contato e assistia, ouvia grandes pastores, grandes grupos musicais, né? Fui desbravador, mas eu nunca ouvi ninguém pregar o que eu estou pregando hoje para você. Eu nunca entendi a importância da mensagem de saúde. Eu só via muita incoerência de todas as partes, né, de todos os lados, dos meus amigos, dos meus familiares. Eu não entendia. Eu não entendia a importância da reforma de saúde. E para quem não conhece minha história, depois você pesquisa aí, o meu nome deve aparecer alguns testemunhos, mas eu me envolvi com drogas, me envolvi com bebida, com cigarro. E quanto tempo eu poderia não ter perdido da minha vida se eu soubesse tudo isso que eu estou te falando agora. O que é fazer a reforma de saúde na prática? É praticar os 8 princípios de saúde, né? Utilizar a água, o ar puro, a luz solar, a alimentação, se abster de carne, queijo, leite, ovos, açúcar, café e outros itens aí que estão descritos com todas as letras, para quem quiser ler no Espírito de Profecia. Fazer exercícios, descansar, temperança, confiança em Deus e saber executar tratamentos simples, como hidroterapias, geoterapias. Isso é praticar a reforma de saúde. E não é da noite para o dia. É algo que deve ser evolutivo, passo a passo. Passo a passo. Mas a reforma não é estacionária, porque a maioria, a pessoa entra para a igreja, não come carne de porco, não toma café, alguns, né? E pronto. Acabou a reforma, né? E aí fica assim a vida inteira. Não, ela deve ser gradual, deve ser evolutiva e não estacionária. E a gente não precisa ser médico, nutricionista, pastor, obreiro para praticar. Se formos, ótimo. A responsabilidade é maior também. Mas é isso, praticar esses princípios na nossa vida. Isso é praticar a reforma de saúde. Então, nós falamos aqui sobre a conversão, como ela é importante para a conversão. Falamos também sobre a santificação, todos os itens que é importante. Mas, queridos, será que ela também está ligada à nossa glorificação? Que é a terceira fase, né, quando Jesus volta. E aí, veja esse texto que eu encontrei. Ingressar na próxima vida futura, destituídos de metade do poder que poderia ser levado para lá, é um terrível pensamento. Os dias de graça perdidos aqui, por não adquirir uma habilitação para o céu, constituem uma perda que jamais será recuperada. Preste atenção. As capacidades de fruição, o que é isso? É de aprendizado. Serão menores na vida futura, ou seja, no céu. Por causa do quê? Dos maus tratos e do abuso das faculdades morais nessa vida. Incrível, não? E continua. Por mais alto que cheguemos na vida futura, poderíamos elevar-nos cada vez mais se houvéssemos aproveitado ao máximo os privilégios e as áureas oportunidades que nos foram conferidos por Deus para desenvolvermos nossas faculdades no tempo presente, hoje, nesta existência probatória. Se eu tivesse aí no chat e ouvisse essa mensagem, essa citação pela primeira vez, eu ia pôr aquele emojizinho assim da cabeça explodindo, porque foi isso que aconteceu quando eu vi essa citação a primeira vez. Eu achava que quando a gente fosse glorificado na volta de Jesus, ia zerar todo mundo, né? Zerou, pessoal, agora cada um, vamos começar aqui todo mundo zerado. Né? Todo mundo vai crescer junto, vai tal. Mas não, diz aqui que se eu faço coisas, maus tratos, abusos,
para o meu corpo, para minhas faculdades físicas, mentais, espirituais, morais, nesta vida, isso vai influenciar a minha vida futura também. Incrível isso. Minha capacidade de aprendizado vai ser menor na vida futura. É claro que, né, eu quero ser o mais burrinho do céu, mas eu quero estar lá. Mas é incrível a gente pensar, né, como que Deus, essa responsabilidade que Deus nos deu de cuidar do nosso corpo aqui, nessa terra, nessa existência probatória. Pensamento solene esse. E aí tem algumas frases, objeções que eu sempre ouço. Raul, eu vou fazer a reforma quando o Espírito Santo for derramado. Aí eu vou fazer, quando chegar a chuva serôdia, aí pá, eu vou fazer. Queridos, e aí eu tenho uma pergunta. Né? E como vocês viram aqui, eu não estou falando nenhuma opinião minha. Né? Eu praticamente li o sermão inteiro aqui, só estou lendo o que Deus inspirou os profetas a dizerem. Tá? Eu estou dando respostas e falando só dessa forma. E da mesma forma vou responder isso lendo mais uma citação. Só os que estiverem vivendo de acordo com a luz que têm recebido poderão receber maior luz. A não ser que estejamos desenvolvendo diariamente as virtudes cristãs, não reconheceremos as manifestações do Espírito Santo na chuva serôdia. Então, se eu tenho a luz de viver de uma forma e não vivo, aqui está dizendo que eu não vou reconhecer as manifestações do Espírito Santo na chuva serôdia. E continua. Pode ser que ela esteja sendo derramada nos corações ao nosso redor, mas nós não a discerniremos e nem a receberemos. Eu sempre achei também que quando a chuva serôdia chegasse, eu ia ver ali, nossa, eu estou vendo o fulano, meu irmão ali, está recebendo, nossa, o Jefferson, o Leandro está recebendo, olha, eles estão tão consagrados, Senhor, me dá também, eu também quero receber, agora eu vou me consagrar aqui, Senhor. Senhor, também quero viver isso que eles estão vivendo, Pai, por favor. Não é isso que diz o texto. Eu não vou nem perceber, eu não vou nem discernir. E eu vou mais longe, agora, minha opinião, eu penso que se eu estou longe, se eu não estou recebendo a chuva temporã, né, se eu não estou hoje buscando evoluir na minha vida espiritual, se eu não estou buscando hoje a santificação, e quando eu ver alguém vivendo algo diferente, quando eu ver alguém vivendo algo mais íntimo, eu vou olhar e falar, ih, rapaz, agora o outro lá agora está querendo virar santo, ó. Parou de assistir seriado, começou a comer umas coisas esquisitas, agora só come coisa natural. E o cara tá meio extremista, sabe extremista? Radical. Rapaz, ele tá, ó, não percebe e nem discerne. Então, não dá para deixar para quando o Espírito Santo for derramado. Não dá. Só recebe a chuva serôdia quem está recebendo a chuva temporã. A chuva serôdia não vem para preparar, a chuva serôdia vem para selar. Tempo de preparo é hoje. É chuva temporã. Mais uma citação respondendo essa objeção. Aqui diz que o povo de Deus não está preparado para o alto clamor do terceiro anjo. Eles têm uma obra da reforma de saúde, aqui está falando especificamente sobre a reforma de saúde. Eles têm uma obra da reforma de saúde a fazer por si mesmos. De novo, um parênteses aqui. A reforma de saúde você faz para si mesmo também. Né? Agora falando para quem está fazendo, né? Porque o cara para de tomar refrigerante e já começa a apontar o dedo no irmão muitas vezes, começa a acusar, né? Começa a falar. Vou falar disso já já. É para si mesmo a reforma, a qual não devem deixar para que Deus faça por eles. Ele deixou essa obra para que eles a façam. É um trabalho individual. Então aqui está dizendo, respondendo sobre a chuva serôdia, nós sabemos que a chuva serôdia é que produz o alto clamor.
E aqui Deus está falando que o povo de Deus não está preparado para o alto clamor. Então, se quem não fez a reforma não está preparado para o alto clamor, logo, também não recebe a chuva serôdia. Porque só vai estar preparado quem receber. Deu para entender? Então, eu pergunto, né? Quem não fez vai receber? De acordo com essas citações, parece que não. Pois bem, então não dá para deixar para quando a chuva chegar, né? Quando o Espírito Santo for derramado. Outra coisa, mas tem pessoas que se tornam chatas, acusadoras, né? E aí por isso é que eu não faço. Então tem uma ótima dica para te dar. Não se torne uma delas. Né? Não se torne uma delas. Essas pessoas também estão erradas, elas vão ter que responder para Deus. Né? Agora, geralmente as pessoas chatas, acusadoras, elas já eram antes de fazer. Ela já acusava a pessoa por causa do sábado, já acusava a pessoa por causa do culto de quarta-feira, já acusava a pessoa por causa de roupa, de joia, não sei. Ela já acusava. Né? E agora ela fez a reforma e continua acusando, continua chata. Aí Deus tem que trabalhar no coração dela. Né? Mas então, essas pessoas... não podem ser motivo, um erro não justifica o outro, né? Aliás, hoje o que mais tem aí na internet é gente justificando o erro falando do outro, né? Eles querem justificar um erro sempre falando de outro erro. Não, porque você faz isso, então eu faço isso. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, gente. O erro é o erro, independente, né? Ou seja, então não é a mensagem que torna a pessoa assim, e sim a pessoa que já era assim, e Deus precisa trabalhar. Então não seja uma pessoa dessa. Raul, mas isso não é legalismo, não é extremismo, não é perfeccionismo? Te pergunto, guardar o sábado é legalismo? Honrar o teu pai, a tua mãe, é legalismo, é extremismo, é perfeccionismo? Se não é, logo, praticar a reforma também não é. Por que para guardar certas coisas, para praticar certas coisas, não é legalismo? Não, isso não. Agora, não, a partir daqui é. Quem falou isso? Né? Agora, qualquer obediência que você faz para ter o favor de Deus, para ser salvo, para ser melhor que o outro, isso é legalismo. Isso é extremismo, isso é perfeccionismo. Agora, qualquer obediência, toda obediência que você faz porque você é salvo, porque você ama a Deus, porque você é salvo em Cristo Jesus, essa é a obediência que Cristo nos pede. A obediência, ela sempre precisa prover do amor que eu tenho para com Deus. Nada do que você faça vai fazer com que você seja salvo, com que você tenha um favor maior de Deus. Nada, nada. Nós somos salvos unicamente pela graça, ponto final. Mas essa graça, esse amor, essa salvação, ela precisa frutificar em obediência por amor. Senão, não é. Então, queridos, só é legalismo, perfeccionismo, extremismo quando você faz para alcançar algo e não por quê. Se você faz por quê, isso não é. Qualquer obediência, qualquer coisa, não é só reforma de saúde. Está escrito: há poucos que estão dispostos a compreender o quanto seus hábitos dietéticos têm a ver sim com a sua saúde, óbvio, caráter, utilidade neste mundo e destino eterno. Já ouviu falar, o que eu como, o que eu deixo de comer, não vai, não tem nada a ver com a minha salvação, né? Aqui está dizendo que seus hábitos dietéticos têm a ver sim com seu destino eterno. Porque isso tem a ver com obediência. E os guardadores do sábado deveriam ser os últimos a manifestar falta de interesse nessa grande obra de reforma.
o deixar de seguir saudáveis princípios tem maculado a história do povo de Deus. Tem havido constante afastamento da reforma de saúde. Leia bem aqui, preste atenção. E como resultado, Deus é desonrado por grande epidemia de depressão. É isso que está escrito? O afastamento da reforma de saúde, como resultado, a grande uma epidemia de obesidade. É isso? O afastamento da reforma de saúde, Deus é desonrado com muitas doenças. É isso? Não. O que está dizendo é que quando eu me afasto da reforma de saúde, Deus é desonrado por grande falta de espiritualidade. Queridos, Deus não está preocupado, preste bem atenção, Deus não está preocupado com a sua doença, primariamente. Deus não está preocupado com a sua obesidade, primariamente. Deus não está preocupado com a sua unha e com o seu cabelo fraco, primariamente. Deus está preocupado com a nossa salvação. É com isso que Deus está preocupado. Deus está preocupado com a nossa salvação, Ele quer nos salvar. E Ele quer um povo que esteja preparado, que é espiritual, que busque, que esteja espiritualmente amadurecido. Por isso que Ele nos dá e nos pede a reforma de saúde. Porque se eu me agora aproximar da reforma de saúde, quanto mais eu me aproximo com a motivação certa, porque se eu me aproximar com a motivação de legalista, ou me aproximar apenas porque eu quero ter sei lá, uma barriga flat, né? Quero emagrecer, eu quero ter um tanquinho, aí você vai ter um tanquinho talvez, não sei. Mas se eu me aproximar com a motivação correta de buscar espiritualidade, Deus será honrado por grande espiritualidade. É isso. A mensagem do terceiro anjo deve ser proclamada em alta voz e deve ir a todo mundo. A apresentação dos princípios de saúde deve estar unida a essa mensagem. A nossa missão é apresentar ao mundo as 3 mensagens angélicas, como adventista do sétimo dia. Em especial e com mais ênfase, a terceira mensagem angélica. E a reforma deve estar unida. Então, se eu não pratico a reforma, como que eu vou praticar? Como que eu vou cumprir a missão como adventista? A reforma de saúde é a parte da mensagem do terceiro anjo e com ela tão intimamente relacionada como são o braço e a mão em relação ao corpo humano. Então, eu não consigo cumprir a missão. Lembra daquela citação de incapacitado para a obra? Está ligado a isso aqui também. Se eu não pratico, se eu não busco praticar, se eu não evoluo, eu não consigo cumprir minha missão como adventista do sétimo dia. Então, recapitulando, para a gente encerrar. A lista de um item só, que é a reforma de saúde, ela é importante para a conversão, ela remove o preconceito, diminui o sofrimento, revela o amor de Deus. É importante para a santificação, para o desenvolvimento do caráter, progresso espiritual, para discernirmos a verdade do erro. Aliás, hoje é o que estamos precisando, né? Como tem gente fazendo desfavor nas redes sociais, com coisas absurdas, e tem uma multidão lá seguindo, é isso mesmo, indo pro buraco, vamos pular no buraco junto. Discernir a verdade. Eu duvido que tenha um reformador na saúde seguindo e concordando com os absurdos que a gente vê aí por aí na internet, com algumas páginas subversivas. Impossível ser um cristão verdadeiro. É impossível apreciar assuntos espirituais. É impossível ser feliz. Não podem se santificar, é incapacitado para a obra. É importante, é decisivo no reavivamento espiritual, para purificar a igreja, para nos preparar para a volta de Jesus, para a nossa influência ser 10 vezes maior. E também tem a ver com a nossa glorificação, né? Nossa capacidade de aprendizado no céu vai ser maior se eu praticar hoje aqui. E ainda, para receber o Espírito Santo,
tem a ver com a nossa espiritualidade, né? Aumenta a nossa espiritualidade e para nós cumprirmos a missão como adventistas do sétimo dia. Gente, vocês perceberam uma coisa aqui? Que eu preguei sobre a reforma de saúde sem falar sobre saúde? Em nenhum momento eu falei sobre saúde. Em nenhum momento eu falei que você vai ser livre do diabetes, da hipertensão, da depressão, da síndrome do pânico. Em nenhum momento eu falei que você vai emagrecer, que sua unha vai ficar melhor, que seu cabelo, mulher, vai ficar mais forte. Eu não falei nada disso aqui. Isso vai acontecer também. Isso é bônus. Isso é bônus que Deus vai te dar. Eu me curei de bronquite, sinusite, amidalite, gastrite, todas as ites que você imagina, emagreci 22 quilos. Mas isso foi bônus. E no Vivo a gente vê as pessoas também se curando de tudo isso que eu falei, e muito mais. Mas ninguém está falando sobre saúde. Deus deseja nos salvar, Deus deseja que nós sejamos purificados, reformados, cumpramos a missão, e toda essa lista que eu falei, fazendo apenas uma coisa, a lista de um item só, e tudo isso vai acontecer se nós buscarmos com a motivação correta. E é por isso que eu termino dizendo que a luz que Deus tem dado sobre a reforma de saúde é para nossa salvação, sim, e para a salvação do mundo. Eu queria deixar com você